Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa do Coronel Ennio Fontinelli, transmitido simultaneamente pelo canal do Coronel Ennio Fontinelli e também pelo canal Vira News. E como vocês sabem, nós temos aí uma parceria que já dura 4 anos. Quem não lembra de 2018, quantos embates, quantos combates, quanto conhecimento foi trazido através desse canal para cada um de vocês. E é uma satisfação enorme agora em 2022, essa nossa parceria está de novo fechada, pois é um ano de muitos combates novamente e é um ano em que nós precisamos estar extremamente atentos. Muitas armadilhas se fazendo por aí, muitas armadilhas, muitos riscos. O Brasil está num momento decisivo realmente para o daqui para frente. E o que vai fazer a gente entender o que precisa ser feito é o conhecimento. E conhecimento é o que o Coronel Ennio Fontinelli sempre nos traz. Só que antes de começar esse programa, eu gostaria de dar um recado a todos vocês que são fãs do Ennio, que gostam do programa, que são seguidores. Vocês podem ajudar a manter esse programa independente como ele é. Ele é um programa independente, de empenho meu, pessoal, de trabalho, de muito empenho do Coronel Ennio Fontinelli, que se empenha muito, estuda muito, para poder vir aqui trazer informações importantes e informações com uma qualidade muito grande para o entendimento do que está acontecendo no Brasil e no mundo em termos geopolíticos. Então eu gostaria de iniciar esse programa pedindo apoio a você. Além de curtir, compartilhar, toda essas questões são importantes até para o YouTube sinalizar como é positivo, tem bastante gente dando like, tem bastante gente gostando, tem engajamento. Além disso, eu queria dizer que nós temos 3 formas de ajuda financeira que você pode nos ajudar. Uma delas é com a compra do curso Um Novo Começo. Tá? É um curso novo lançado pelo Coronel Ennio Fontinelli e na compra desse curso você ganha mais 2 outros cursos e além disso ganha esse livro recém-lançado pelo Ennio, autografado por ele, diretamente para você e enviado gratuitamente para qualquer lugar do Brasil. Essa é a forma 1, é só entrar no enniofontinelli.com. E a outra forma que você tem de contribuir também é pelo Pix. E a chave do Pix é o e-mail do Ennio Fontinelli, enniofontinelli@gmail.com. Tá? Essa é a segunda maneira. E a terceira maneira de poder nos ajudar vocês estão vendo que tem aqui atrás de nós uma tela. Essa tela pode colocar a sua marca como empresário, como apoiador, como uma pessoa que está disposta a investir em conhecimento para todos. Basta entrar em contato, aí é comigo mesmo. Você vai acessar o e-mail produtor@enniofontinelli.com. Tá? São essas 3 formas, eu precisava dar esse recado, porque esse programa precisa de algum custeio. Tudo precisa, todo trabalho precisa. Mas como eu disse na semana passada, essa semana nesse programa voltaríamos a falar um pouco mais sobre o Brasil. Então, Ennio, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. A gente estava conversando sobre o Brasil, né? Uma das questões que mais se fala ultimamente é sobre a Petrobras, né? A Petrobras é aquela empresa que dava prejuízos e prejuízos e prejuízos na era PT, e hoje dá lucros exorbitantes os lucros. E tem uma tentativa de privatizar a Petrobras. No seu ponto de vista, a privatização da Petrobras, ela é boa ou não nesse momento para o Brasil? Em primeiro lugar, boa noite a todos. E boa noite, obrigado a você por estar de novo comandando esse programa. Bem, respondendo a tua pergunta sobre a Petrobras, no passado, naquela época que a gente estava brigando por
pela direita, em 2018 e tal, eu fiz um decálogo de honra, que era para submeter aos candidatos, para saber se eles mereciam ou não o nosso voto. Então, esse decálogo vale rigorosamente igual ao que está hoje. E eu vou repetir o decálogo de honra. 1. Perseguir o Estado mínimo possível. 2. Combater as instruções da nova ordem mundial partidas da ONU. 3. Defender a democracia representativa. 4. Reduzir os impostos ao mínimo indispensável. 5. Defender os valores da sociedade judaico-cristã. 6. Escoimar do ensino o proselitismo político. 7. Incentivar a formação de empresas. 8. Incentivar o aumento da taxa de natalidade. 9. Ser absoluta e indubitavelmente honesto no trato da coisa pública. E 10. Exercer a função política com total transparência. O primeiro item do decálogo é esse: perseguir o Estado mínimo possível. Privatizar a Petrobras, por acaso, se enquadra nesse primeiro item? Obviamente que sim. Mas vamos lá, vamos desenvolver um pouco mais o tema, né? Estado mínimo é aquele que interfere o menos possível na vida privada da nação. Estado mínimo é aquele que só arrecada os impostos necessários ao cumprimento das tarefas para as quais a nação o criou. Estado mínimo é aquele que tem o tamanho que lhe deu a sociedade para cumprir as suas missões e a transparência indispensável para que a mesma sociedade o vigie. Assim, por definição política, podemos dizer que a Petrobras deve sim ser privatizada. Quando o senhor comentou agora sobre o decálogo de honra, me veio tanta coisa, tanta memória boa, porque o decálogo de honra foi a nossa primeira gravação. Nós começamos o nosso contato de gravações gravando exatamente o decálogo de honra. Eu não me lembrava. Pois é. Esse foi o nosso início. Nós fomos apresentados por uma outra pessoa, eu só gravando uma entrevista dela, mas o nosso primeiro trabalho foi exatamente o decálogo de honra, um decálogo que, se você for pegar agora no YouTube dele, você vai ver que está tudo ali. É um decálogo super importante para que você entenda em quem votar, em quem não votar. Ou a pessoa tem os compromissos certos, ou ela não está no caminho certo. É simples assim. São 10 itens e eles são balizadores de um bom candidato ou não. Foi o programa que nos lançou essa nossa irmandade. A gente até brinca que é irmão gêmeo. Lembra daquele filme do Schwarzenegger e do Danny DeVito? Pois é, somos nós. Então, Enio, o nosso carinho é tão grande, você me trouxe agora uma memória tão gostosa, do início de uma grande luta que nós sempre tivemos. Mas vamos lá. A gente sabe, a gente está falando da Petrobras, né? E o senhor diz que a privatização é correta, deve ser feita. Enquanto que o nosso opositor, que é a esquerda, Nova Ordem Mundial, que é o inverso, que é um Estado totalitário, que é tudo na mão do Estado. Se puder, inclusive, estatiza a fazenda do nosso agronegócio, estatiza todas as nossas TVs, estatiza tudo que é nosso. E o senhor fala sobre desestatizar. Então, como é que o senhor vê isso nesse momento? Esse desejo macabro, medonho da esquerda querendo tudo sob o controle do Estado. Pois é. Dentro da ideia contida nesse conceito, é bastante fácil saber determinar que a pior forma de governo é aquela em que a gente entrega a nossa liberdade ao Estado.
O Estado fazendo tudo que precisa, que a gente acha que deveria, mas que o Estado acha que a gente precisa. É a pior forma de governo. O comunismo é isso, né? E o socialismo, que ninguém se engane, o socialismo é a mesma coisa feita de forma mais lenta. Aos poucos o Estado vai comendo parte daquilo que você deveria fazer e ele próprio fazer, claro, em piores condições do que você. Mas aos poucos isso vai acontecendo, é um passo intermediário para a chegada no poder totalitário, que é o comunismo. Tá certo? Então, não há muita necessidade de identificar onde é que o Estado mete a mão. Eu vou dizer apenas algumas coisas, porque é muito fácil. O Estado mete a mão em tudo, praticamente, que a gente precisa ou tem. Eu acho que talvez fosse até mais fácil identificar onde é que o Estado não põe o nariz. Ele põe o nariz em tudo, né? A gente está cansado de saber disso. Veja bem, ele bota o nariz no teu salário. Ele bota o nariz na tua herança. E dos filhos também. Ele bota o nariz na educação. Ele bota o nariz na saúde. Ele bota o nariz sei lá, que mais? Compras. Nas compras que você faz. Então, se você pensar bem direitinho, é capaz de você verificar que o Estado bota a mão em tudo que você faz. Isso não é bom. Obviamente isso não é bom. Eu vou parar por aqui, porque se pensar bem direitinho, você vai encontrar 1000 outras atividades em que o Estado bota a mão em você. Mas todos esses exemplos que eu citei, em que o Estado mete a mão, vocês podem agora fazer um exercício sobre onde ele usa o dinheiro que tira de você. É muito importante isso. A gente já se acostumou a conviver com a sociedade tal qual ela existe, e a gente não percebe como é que o Estado usa o dinheiro que você concede a ele. Se você parar para pensar, você vai parar para pensar, porque não é bem assim como tudo parece. Veja bem, comunismo e capitalismo são duas formas de governo onde essas coisas são perfeitamente diferenciadas. Então, se no comunismo o Estado é dono de tudo e interfere na tua vida de todas as formas possíveis, no capitalismo isso não é verdadeiro. No capitalismo você ainda tem liberdade para galgar os espaços que você quer, para viver a vida onde e como você quer. Então, essa é a diferença entre comunismo e capitalismo. A Petrobras se insere nesse contexto. Então, a gente está vendo um problema muito sério acontecendo, até o próprio presidente vem denunciando isso nas lives, né? Colocando aberto para o público que hoje o grande vilão da Petrobras é a questão da própria Petrobras, que não precisava ter um lucro nesse momento tão grande, sabendo que no mundo inteiro a gente está com uma crise enorme. Então, só para confirmar, o senhor acha que a privatização da Petrobras seria uma grande solução para o Brasil? Acho sim. Acho sim. Ao longo do tempo, exatamente para atender às necessidades do povo, ou do povo, entre aspas, o Estado foi abocanhando coisas. Mas vamos contar uma historinha. Eu vou contar uma historinha que ilustra bem isso, mas que eu acho que algumas pessoas já sabem, porque eu já contei essa historinha diversas vezes, claro que de formas diferentes. Dessa vez eu vou tentar resumir ao máximo, porque, para o bom entendedor, pingo é letra, né? Vamos voltar ao início do Estado. Como é que começou o Estado? Porque a nação a gente sabe que é gente. Então a nação existia. Pessoas existiam. Mas a organização das pessoas sob a forma de Estado vai aparecer quando o homem das cavernas, que era nômade, ninguém era filho de ninguém, né? Todo mundo
como bicho caçando, indo procurar os lugares onde a comida era disponível. Quando um pingo de lucidez foi lançado do céu na cabeça do homem, ele descobriu a agricultura. Descobrindo a agricultura, obviamente ele teve que se fixar na terra. Então ele fez a agricultura junto da caverninha mais próxima, que era dele e ninguém tascava. Assim como a hortinha dele, ninguém tascava. Mas como ele precisava da mulher, ele levou uma mulher para dentro da caverna para ser a dele. Dele e só dele. Acabou a promiscuidade. E os filhos, nascidos dela, também eram dele e de mais ninguém. Acabou a promiscuidade também. E era uma mão de obra a acrescentar àquela área que ele tinha destinado à agricultura no futuro. Bom, então assim o homem se assentou. E assim formaram-se os herdeiros. E os herdeiros. Propriedade e os herdeiros. A família e os herdeiros. Mas assim o homem se assentou. Ele que era nômade se assentou. Mas ele logo descobriu um problema. É porque nenhum homem vive sem proteína. Então era preciso continuar caçando, porque não se coloca um boi, não se planta um boi, né? Então era preciso continuar caçando, que é para trazer para casa a proteína. Só tem que as caçadas eram demoradas, né? Quer dizer, o cara saía dali com, sei lá, com o tacape dele, o instrumento que ele tivesse usar, e podia levar dias, semanas, para trazer a caça de volta. Nesse intervalo de tempo, ele era saqueado. A horta dele era roubada e, eventualmente, até a mulher e os filhos eram tomados como escravos. Claro que isso prejudicou a cabeça do homem e da sociedade, do arremedo de sociedade em que ele vivia. Então, os homens, inteligentemente, acharam que deviam se agrupar, trazer as caverninhas todas para perto, umas das outras, porque era mais fácil defender em grupo. Coletivizar. Então, observe que está nascendo a primeira aldeia. Bem, mas ainda assim os homens precisavam sair para caçar. E saiu em grupo, porque era muita boca para alimentar. Então eles saíram em grupo e deixavam a aldeia ao léu, né? A sanha dos saqueadores. Então eles decidiram escolher os mais fortes e entregar a eles a segurança do grupo. Observa bem, a razão primeira da organização do Estado é promover a segurança. Isso é importante ficar nas cabeças das pessoas, que todo mundo acha que o Estado é para educação, é para saúde. Talvez, acessoriamente, mas a razão fundamental e primeira para a criação do Estado é promover a segurança. Acontece que esses caras da segurança também precisavam de proteínas. As famílias deles também precisavam de proteínas. Então, o que eles fizeram? Combinaram entre si e todos caçavam e uma parte da caça era distribuída entre os seguranças. Então, observa, outra vez, está criado o primeiro imposto. Você já tinha a aldeia, já tinha a família, já tinha a propriedade, já tinha a herança, os herdeiros, e já tinha a segurança. Agora você criou o primeiro imposto. Quer dizer, os não produtivos colhendo dos trabalhos dos produtivos para executar uma certa função que a nação lhe deu. Segurança. No caso, assim, quando o senhor fala não produtivo no ato da caça, mas extremamente importante pela defesa da sociedade, daquela sociedade. Porque caso fossem todos caçar, talvez voltasse e não tivesse mais nem ninguém para comer. Isso se repete hoje. Pergunta a qualquer amigo teu aí, para ele dizer, pede para dizer 3 atividades produtivas. O cara vai dizer comércio, vai dizer agricultura, vai dizer aviação.
Aí você diz, vem cá, e os seguranças, e a polícia, e o exército, e a marinha? Não, esses são improdutivos. Eles não produzem para a sociedade na visão da nação. Então, por isso que eu estou falando que o imposto foi para isso, foi para subsidiar a marinha, o exército, a aeronáutica, a polícia, outra polícia, outra polícia, outra polícia. Então, essa é a função do Estado. Mas vamos lá, tem mais. Então, estava criado o primeiro imposto, né? Mas aí tem a história. O cara tá, homens fortes, saudáveis, promovendo a segurança. Sei lá, 10, 12, 15. E aí, os caras, quando iam para caçar, levavam agora, como era em grupo, levavam semanas. E aí, vem cá, você vai ficar aí sem fazer nada? Porque a agressão, primeiro, diminuiu do corpo de segurança. E segundo, era rara, né? Não existia uma agressão diária. Então, na maior parte do tempo, esses seguranças ficavam ociosos. Então, bom, já que você está aí ocioso, por favor, ensina o meu filhinho ali a usar o tacape, ensina ele a subir na árvore, ensina ele a pescar, ensina ele a se defender. Você está dizendo, você está atribuindo a um grupo do Estado, que é a segurança, a educação dos seus filhos. Então, aí o Estado começa a se intrometer no quesito segurança da sociedade. Da mesma forma a saúde. O garoto tropeçou numa pedra, machucou o braço. Quem estava lá para atender o segurança. Então são as funções subsidiárias do Estado que vieram depois da segurança. Mas que continuam vigentes até hoje e cada vez mais fortes, né? Então, mas, no meu entender, essas atividades também não são do Estado, não. Você pode dizer que o Estado é parcialmente responsável pela saúde, parcialmente responsável pela educação. Mas nenhuma das duas atividades é exclusividade do Estado, nem deve ser. Bem, naquela época não havia capitalismo nem comunismo. O que havia era aquilo ali. Com o passar do tempo, essas outras atividades foram ficando cada dia mais complexas. Tratar da saúde, da educação, tão complexos que, de repente, os homens tiveram que parar e repensar. Repensar como fazer aquilo, como desenvolver aquela atividade. Os regimes políticos nasceram disso. Todas as vezes que o governo cria um benefício, a tua saúde, a tua aposentadoria, todas as vezes que o governo cria um benefício, cria também um órgão para administrar esse mesmo benefício. E ninguém jamais sabe se o quanto custa esse órgão em troca do benefício que ele te dá. Ou seja, a partir do momento que o governo cria um benefício, ele cria uma estrutura para administrar esse benefício e você jamais saberá como ela é. E às vezes a estrutura é mais cara do que o próprio benefício concedido, entre aspas, concedido ao cidadão. Exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, a sociedade praticamente desconhece, é colocar numa venda na cabeça da sociedade, nos olhos, e ela jamais vai descobrir quanto custa aquele benefício. Isso é verdadeiro também para as estatais. Todas as vezes que o governo cria uma estatal, ele cria uma estrutura para administrar essa estatal. E nós, pobres mortais, jamais sabemos o preço dessa estrutura. Isso é completamente omitido em todas as discussões a respeito. Isso é o que está sendo discutido agora com a Petrobras. E essa é a razão da minha posição com relação à privatização, tá? Mas assim, a administração da Petrobras, né? Ela, como ela deveria, como ela é hoje, é indicada, fica lá, faz até seus erros, comete seus erros, como a gente está vendo a atual administração cometer, e o combustível ficando mais caro para o povo.
no caso de uma privatização, isso seria resolvido imediatamente? Eu acho que sim, mas pega lá, não é tão assim, a gente não... Empresas desse tamanho, a gente não pode estalar o dedo e fazer com que ela faça mágica, né? Na verdade, no caso dos investimentos privados, cada investidor, ele cuida particularmente do seu investimento. Então, quando você vai comparar uma empresa privada com uma empresa estatal, se as duas fazem a mesma coisa, você vai verificar que na empresa privada, o investidor cuida absolutamente dos seus lucros, dos desvios que possa haver. E na estatal, não. Na estatal é o Deus dará, né? Então, a corrupção na iniciativa privada, em princípio, não existe. Pode existir roubo de uma coisinha, um lápis, um clipes, um laptop, mas roubo na companhia, o dono da companhia verifica logo. Então ele cuida do seu próprio negócio, o que não acontece com o Estado, né? E os preços na iniciativa privada, os preços continuam contidos pela concorrência. Por isso que não é bom também você ter uma iniciativa privada monopolística. Você não deve deixar um empresário privado ser monopolista. Por isso que quando fizeram a privatização da Telebrás, naquela época, dividiram o país em 5, para não dar uma mesma companhia o Brasil inteiro. Depois foi permitido fazer alguns acordos e tal, negociações, e aparentemente não ficaram das 5, acho que só ficaram 3, né? Mas, de qualquer maneira, há uma concorrência. E essa concorrência é a principal causa do refreamento do impulso de lucro do monopolista. Então, na iniciativa privada, isso é possível. No caso da Petrobras, é monopólio estatal, mas vamos falar disso depois. Quando é o Estado que toma conta do negócio, a coisa muda de figura. Primeiro, os gastos com salários e benefícios dos componentes dessa estatal não passam pela tua mão, nem pelos teus representantes no Congresso, que seja, mas não passa pela tua mão. Se a Petrobras quiser aumentar o salário do torneiro mecânico, ela aumenta. Se a Petrobras quiser aumentar o salário dos diretores, ela aumenta. Se a Petrobras quiser mudar o salário, aumentar o salário dos conselheiros, ela aumenta. Isso já aconteceu na nossa cara o tempo todo. Os salários são indecentes. Os salários do conselho e da diretoria da Petrobras. Olhando para o Brasil em que a gente vive, para você, para mim, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, olhando para as pessoas normais, os salários são indecentes. E além dos salários, o poder que essas pessoas têm. É por isso que a esquerda quer tanto manter o Estado em cima. O Lula próprio fala de manter a Petrobras, que se alguém privatizar e comprar a Petrobras vai ter que se ver com ele, porque aquilo lá era algo escandaloso. Aquilo lá não é só o salário de, às vezes, centenas de milhares de reais por mês, mas o poder que a pessoa tinha para movimentar dinheiro, inclusive dinheiro ilícito, como foi comprovado na investigação da Lava Jato. Pois é, e o Lula, mais que isso, ele disse que vai estatizar todas as empresas que foram privatizadas pelo atual governo. Ele foi além da Petrobras. Mas, até outro dia, eu não sei quem foi que me falou, em algum lugar eu vi escrito, que o diretor-presidente da Petrobras ganha 200 mil reais por mês. Meu caro... Fora alguns outros benefícios. Caro, eu sou coronel da reserva. Para ganhar 200 mil reais, eu vou penar quase um ano, praticamente um ano do meu salário. Então, o que é isso? Isso é escandaloso. Mas por quê? É porque é uma empresa estatal. A empresa estatal não está submetida ao Congresso, etc, etc. Ela é uma empresa com gerência própria, né? Bem,
Agora, nas estatais, tem um outro fato. Não é só o quanto custa legalmente. Quer dizer, o presidente ganha tanto, o diretor ganha tanto, o conselho ganha tanto, cada empresário ganha, cada empregado ganha tanto, e por aí é uma cadeia. Os empregados da Petrobras formam um nicho de mercado que eles defendem com unhas e dentes. Porque não pensa você que o porteiro do teu prédio aqui ganha a mesma coisa que o porteiro do prédio da Petrobras, não. Claro que não. O porteiro de lá ganha muito mais. Então aquilo é uma cascata. O servidor de cafezinho ganha mais do que muito engenheiro por aí. É tudo em cascata. Aquilo vai tudo em cascata. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu acho que o principal aspecto da necessidade de privatização é a corrupção. Uhum. Porque é como você mesmo disse, a privatização abre portas para esses diretores, para esses gerentes, para esses super poderosos, abre portas onde eles podem exercitar a corrupção. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E, meu caro, escreve o que eu estou dizendo. Toda estatal é um ninho de corrupção. Não é possível. Não é possível que você concorde em manter esse status quo quando você todos os dias sabe do que aconteceu com as estatais que você conhece. Então, se é assim, ora, meu caro, se eu vou conceder uma determinada atividade, no caso, extração de petróleo, para uma empresa estatal, ainda mais monopolista, eu estou esperando que você não seja corrupto, que os teus diretores não sejam corruptos, que os teus gerentes não sejam corruptos. Mas e se eles forem? Porque a porta está aberta para a corrupção. São contratos milionários. Você pega um superpetroleiro desse, a quantidade de óleo que tem ali é um absurdo de grana. Então, tirar uma fatia de um petroleiro, faz a tua vida em 6 gerações. Então, é muito dinheiro e pouca gente para administrar, e mais ainda, o desconhecimento, né? O desconhecimento. Então, desconhecimento não só de você em relação a eles, como deles com relação a eles mesmos. Porque se você pega um governo em que a corrupção seja sistêmica, você não tem a menor preocupação no desempenho do diretor. Conselho da Petrobras. Conselho da Petrobras, acho que são 12 pessoas. Salários altíssimos. Você pode se encontrar 2 ou 3 vezes por ano. Mas, de qualquer maneira, Conselho da Petrobras. Você acha que deviam entender de petróleo? É uma coisa interessante, né? É uma coisa muito interessante. 50% do Conselho nunca viu o petróleo na sua vida, a não ser quando abastece a gasolina ali no carro. O cargo é só político, não é técnico. O cargo é político. Ou pelo menos era, né? Pelo menos era. Se você me perguntar se houve que essas empresas estão falando da Petrobras, se ela, quando eu digo que ela é um ninho de corrupção, se esse ninho de corrupção foi, é e será, eu digo o seguinte, foi. Nós sabemos disso, né? Se é, eu desconfio que não. Eu desconfio que nesse governo, como você falou, está dando lucros extraordinários, e antes dava prejuízos extraordinários, tudo indica, e também pela própria face do governo, tudo indica que esta corrupção não existe. A nomeação de cada membro é baseada no entendimento técnico ou administrativo que aquela pessoa tem para desempenhar aquela determinada função. Então, eu diria que hoje eu não acho que tenha corrupção na Petrobras, pelo menos não a sistêmica. Pode ser lá, aquele negócio de roubar lápis, né? Mas a sistêmica eu acho que hoje não há. Mas
Nós estamos falando de privatização da Petrobras. O fato de hoje você achar que não tem corrupção não é uma salvaguarda para todo o tempo, para todo o sempre. Os governos mudam. O presidente muda, o Congresso muda e os dirigentes... E o mecanismo se altera. O mecanismo se altera, mas necessariamente ele não vai ser sempre anticorrupção ou incorruptível. Então, eu digo que você tem ali uma porta aberta à corrupção. Então, se você fica preocupado que você tem uma empresa estatal, que você está com os olhos fechados, que te tamparam os olhos para saber quanto ela custa em salários, gratificações, benesses e creches, plano de saúde, aquelas coisas todas, né? Se você não sabe quanto ela custa, já é um problema. Agora, você ainda desconfia de outras coisas. Então, meu caro, qual é a vantagem de você ir dormir com esse pesadelo? É melhor não tê-lo. É melhor privatizar, porque sai da mão do Estado. E aí você pode dormir tranquilo que ninguém vai roubar a Petrobras, e se roubar é problema do empresário, não teu. Mas o que acontece, Enio, é uma questão bem interessante aí, que eu acho que o senhor pode explicar para os nossos espectadores, né? Hoje a gente está falando sobre as privatizações essenciais para o Brasil, que devem acontecer, defendendo essas privatizações, contra a estatização de qualquer outro grupo ou sistema, só que a maior parte das estatais foram criadas pelos militares. Verdade. E por que algo tão benéfico, que foi benéfico para o Brasil se desenvolver, como se desenvolveu, hoje a opinião é oposta, dizendo que não deve mais ser do Estado, e sim privatizado? A pergunta é muito pertinente, né? Muito pertinente. Aliás, é a pergunta que qualquer um faria. Claro, é o que todo mundo quer saber. Poxa, os militares que nós confiamos tanto construíram essas estatais, instituíram as estatais. E elas fizeram o Brasil avançar. O Brasil avançou muito, graças a essas estatais criadas. E agora as estatais viraram um grande problema nacional por conta da corrupção. Claro, os militares não imaginavam, quando criaram, que podia cair na mão de pessoas como um Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez até imaginasse, né? Talvez até imaginasse. Mas vamos lembrar um pouquinho da história. Antes e pós-regime militar. Eu afirmo, o Brasil era antigo, antiquado. O Brasil era, como é que eu costumo dizer, paquidérmico. Antes dos militares. Então, como o Brasil estava na pré-história, aqui os nossos empresários, os nossos investidores, os nossos ricos, não chegavam nem perto dos recursos necessários para você fazer determinada coisa, como é o caso do petróleo. Só para você ter uma ideia, na telefonia, que foi privatizada, que foi primeiro privatizada, criaram a Telebrás, né, que foi dos militares, criaram uma empresa estatal, depois foi privatizada. Mas por que os militares criaram a Telebrás? Criaram porque havia 1.050 empresas de telefonia no Brasil. Cada uma cuidando de 2 ou 3 cidadezinhas, com a telefonista lá. Quer falar com quem? Pega um instantinho. Ou seja, automação zero. Interconexão entre uma cidade e outra, entre um estado e outro, dificílima. Só como exemplo, naquela época, eu morava em Conselheiro Lafayette, com a Nádia, logo no início do nosso casamento. E a Nádia tinha muitas saudades de casa, da família, que morava no Rio de Janeiro, a mãe dela era unha e carne. Então, a Nádia queria falar com a mãe. Eu queria falar com a mamãe. Tá bem. Então, a gente fazia o seguinte, quando terminava o expediente, ele ficava um pouquinho afastado do centro da cidade. Quando terminava o expediente, a gente ia até a cidade e fazia um lanche lá com um amigo meu
de velha data, já morreu, Deus o tenha, Guilherme. E a casa dele era um sobrado, né? Quer dizer, ele era farmacêutico, a farmácia embaixo e em cima a casa. Então a gente ia para a casa do Guilherme, passando primeiro na Telefônica, que era do ladinho, bem do ladinho. Tinha uma casa e tinha uma cabine, onde a dona da casa fez a companhia telefônica, uma cabine. Então a gente passava lá, o nome dela era Maria. Dona Maria, eu queria uma ligação para o Rio, está aqui o número. Tá? Não, esquece tudo que eu esqueci um detalhe importantíssimo. Não era eu que pedia, não. Quando a gente chegava depois do expediente, a gente subia para a casa do Guilherme e tomava café com bolinho mineiro, pão de queijo, aí em Minas. E eu botava o papelzinho na mão do Guilherme, ou da dona Inacinha, que era a mulher dele. Olha, a Nádia quer falar com a mãe. Então tá, deixa comigo. Aí a gente passava lá e ia embora. Aí quando o Guilherme descia cedinho, 7 horas da manhã, para abrir a farmácia, ele descia com um papelzinho e entregava para a dona Maria. Olha aí, o tenente quer essa ligação aqui para a casa dele. Deixa comigo. E eu estava lá no meu acantonamento, quase quartel. E quando terminava lá, 5, 6 horas da tarde, eu e a Nádia íamos para a cidade e íamos para a casa do Guilherme. Chegávamos lá, tomávamos café, comíamos bolo, aquelas coisas. Eu jogava a conversa fora. E aí lá pelas 8, 9 da noite, alguém tocava a campainha lá debaixo da escadaria do Guilherme e abria a porta. A ligação do tenente está pronta. Eu estou dizendo isso que o Guilherme pedia a ligação às 7 da manhã e ficava pronto às 8 da noite. E para falar não precisava nem telefone. Quando a Nádia falava, oi mamãe, eu escutava lá no sobrado. Era um negócio assustador. Então era assim a telefonia do Brasil. Hoje em dia minha sogra faz a mesma coisa. Mas era assim a telefonia do Brasil. Então como transformar aquilo numa coisa sólida e concreta? Privatizando. O único que tinha dinheiro para investir, para juntar aquelas 1.000 companhias, 1.060, 1.000 companhias numa só, era a Telebrás. E mesmo assim, como a gente aprendeu em zona de retaguarda, não vamos falar de zona de retaguarda, mas a gente tem que voltar ao assunto, né? O Brasil era pré-histórico. Os militares tiveram que transformar o Brasil numa zona de retaguarda. Para transformar o Brasil numa zona de retaguarda, nós recorremos a capital de empréstimo, não de risco. Então, a OTAN, o pessoal da OTAN, os países, Estados Unidos, derramavam dinheiro aqui para fazer a zona de retaguarda. E assim é que a Telebrás conseguiu comprar as 1.000 companhias telefônicas. Porque ela recebeu financiamento de fora para unificar. E aí fazer, sim, DDD, DDI, essas coisas que você morre de rir hoje, né? Você vai, quero falar com o Japão, pi. Oi, mamãe. É assim. Não era. Então, com relação ao petróleo, aconteceu a mesma coisa. Com relação a todos os estatais, aconteceu a mesma coisa. Então, por que aliás, quem criou a Petrobras não foram os militares, né? Ela vem de longe, né? Vem de antes. Mas outras estatais, quer dizer, por que os militares fizeram estatais e agora estão querendo se desfazer das estatais? Eles não, o governo. É porque não havia dinheiro suficiente no Brasil para fazer uma usina hidrelétrica de Itaipu. Não havia dinheiro no Brasil suficiente para fazer portos gigantescos. Não havia dinheiro no Brasil suficiente para fazer controle aéreo. Não havia dinheiro no Brasil para fazer aeroportos. Então, como havia uma necessidade, uma ganância da OTAN de transformar o Brasil numa zona de retaguarda, o dinheiro aparecia como um milagre para fazer aquele determinado negócio. E assim cresceu a Petrobras. Assim foram criados estatais, assim cresceu a Petrobras. Porém, a zona de retaguarda, aquela, acabou quando acabou a Guerra Fria, quando a União Soviética desmoronou. A partir dali, o Brasil foi abandonado à própria sorte. E graças a Deus a nossa sorte nos tem levado a um bom desenvolvimento, apesar disso. Mas o detalhe é que esse dinheiro fácil que vinha para financiar as obras no Brasil e que a gente pagava com o próprio desenrolar da atividade, hoje não vem mais, hoje não existe mais.
E na medida em que a gente fez as estatais, as atividades que elas cumprem podem ser perfeitamente entregues à população. Entregues aos civis. Não é mais uma necessidade de ter uma super empresa. Naquela época, o Brasil era pré-histórico. Só podia crescer em cada atividade dessas com uma empresa forte. E essa empresa era necessariamente estatal. Hoje em dia, deixou de ter razão de ser. Bem, a Petrobras tem um know-how enorme em águas profundas, né? Nosso pré-sal e assim vai. Como é que fica todo esse conhecimento, todo esse potencial com uma estatização? A pergunta era óbvia. Realmente a Petrobras tem um know-how incrível, absoluto, fantástico em colher o petróleo em águas profundas. E digo mais, a tecnologia brasileira é imitada. Ela é pioneira e é a melhor do mundo. Ela é imitada. Mas tem um detalhe. Se você for comprar uma padaria, tem uma padaria ali na esquina que está fazendo o maior sucesso, porque o cozinheiro, o padeiro, o cara faz um pão maravilhoso. Docinho, ele faz, que é uma beleza, um doce espetacular. Mas você resolveu, porque resolveu morar em outra cidade, resolveu vender a padaria. Aliás, eu disse que você ia comprar na padaria, né? Então, o dono da padaria resolveu vender a padaria. Ele quer ir para outro estado, quer ir para outro país. Ele vai vender a padaria. Aí você diz, opa, vou comprar essa padaria. Aí você compra a padaria. Você vai mudar o padeiro? Claro que não. O que fez o sucesso da padaria foi o know-how do padeiro. Pois é. Então, não é crível que quando o empresariado privado investir na Petrobras, não é crível que abra mão da tecnologia que existe lá dentro, do pessoal que trabalha nela. Então, esse argumento cai por terra, porque quando se fala em privatização, não existe uma demissão em massa. Não existe demissão em massa. A demissão vai ser feita pelo empresário cortando para diminuir os custos, mas nunca para diminuir o know-how. Diminuir a gordura que está lá, né? A gordura. Esse monte de cargos. Não o know-how. Que não servem para absolutamente, que estão lá, é de pessoas ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro. Enio, olha, foi muito bom conversar com você sobre essa questão da Petrobras, que é um assunto que todo mundo pergunta muito. O programa até se alongou um pouquinho mais hoje. No próximo programa a gente vai continuar falando de Brasil, da importância estratégica do Brasil no cenário global. Mas antes de me despedir de você, eu queria dar um novo recado para o nosso público. Você tem 3 formas de nos ajudar. Comprando o curso recém-lançado, que é o Novo Começo, e ganhando mais 2 cursos grátis e mais o livro recém-lançado do Coronel Enio Fontinelli, enviado para você em qualquer lugar do Brasil e autografado. Você tem um outro formato de ajudar esse programa, que é via Pix. A chave do Pix é eniofontinelli@gmail.com. Essa é a contribuição pelo Pix. E a outra forma de contribuir, você que é empresário, quer participar aqui, estar com a sua logomarca nessa tela, num programa de prestígio, num programa que traz conhecimento, é só entrar em contato comigo mesmo. Meu e-mail é produtor@eniofontinelli.com. Aguardo que vocês contribuam com esse programa. É um programa que dá trabalho para fazer. O Coronel está aqui toda semana prestigiando o público com tanto conhecimento, eu com essa estrutura, trazendo essa informação para você. Nós contamos muito com a sua ajuda e queria desejar uma ótima semana e até semana que vem com mais um programa do Coronel Enio Fontinelli. Mas eu queria, antes de fechar com uma ideia. Porque, por tudo que a gente conversou aqui,
O que eu estou dizendo para o público? Eu sou favorável à privatização da Petrobras. Não é essa a mensagem que eu dei? Mas pera lá, não é assim. Não é assim. Olha bem, esse tema tem que ser debatido, porque há muitas variáveis envolvidas. Eu não ouso dizer que vamos privatizar amanhã, pá! Não ouso. Há muitas coisas que precisam ser discutidas. No entanto, eu tenho certeza que, ao contrário do que pensa a maioria, isso não deve ser submetido a um plebiscito. Tá? Porque se você submeter ao povo a decisão de se você privatiza ou não a Petrobras, o que o povo pode dizer? Sim ou não. E o povo não tem condições de examinar todos os aspectos da questão. E também vai ser manipulado isso. Isso vai ser manipulado. Manipulado como? Sim ou não? Por exemplo, tem uma frase que contém uma ideia-chave que foi cunhada lá pelo Monteiro Lobato. O petróleo é nosso. Então, se você fizer uma campanha em cima do petróleo é nosso, ninguém vai querer privatizar a Petrobras. Se o petróleo é nosso, ninguém tasca. É uma maneira de você forçar o não. Mas eu digo o seguinte: o petróleo é nosso, sim, e nunca deixará de sê-lo. O que está sendo privatizado, ou tentativa de privatização, é a extração do petróleo. É diferente. O petróleo é nosso, mas a extração é que está sendo concedida. Tá certo? E para haver essa concessão, como é um problema complexo, não deve ser plebiscitário e deve ser por discussão onde? Nos nossos representantes, no Congresso, deputados e senadores. São aqueles que vão discutir o mérito da questão e colocar com lealdade, seriedade, verdade, isso nos meios de comunicação, para que a população também possa pensar a respeito e dar a cutucadinha no seu representante. Olha, vota assim, vota assado. Então, a privatização da Petrobras é necessária, sim, é benéfica para o país, sim, mas deve ser feita por discussão no Congresso. Agora, tem uma coisa. Tá vendo aquela luzinha lá longe, azul? É o Porto Azul. É o Porto Azul. Se esse Congresso estiver navegando para o Porto Vermelho, tu tá frito. Então, para que você faça a privatização da Petrobras com a seriedade com que isso deve ser feito, é preciso que você vote, que você eleja candidatos azuis e que o Barco Brasil continue destinado ao Porto Azul. O que significa que isso só deve, então, acontecer a partir do ano que vem, no próximo mandato do nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro. Até porque é o momento ideal, nunca se esqueçam disso. Nós precisamos, olha, ficou uma grande lição de 2018. Elegemos o nosso presidente. Ele não teve uma base tão grande, até teria, mas teve muito traidor metido ali no meio. Muita gente que usou o nome do Bolsonaro para ganhar a eleição e ficar contra ele, dar o beiço, dar rasteira. Então, nesse ano, você, cidadão brasileiro, você que torce pelo Brasil, lembre-se, você tem que votar no presidente certo e fazer a escolha certa de deputado federal, deputado estadual e senadores da República, além, é claro, dos nossos governadores. Nós, com o nosso voto, podemos e devemos fortalecer o nosso país e fortalecer o nosso governo. Essa é a única salvação que nós temos no Brasil. É isso? Eu não diria melhor. É isso, Enio. Obrigado a todos vocês que permaneceram aqui assistindo mais esse programa. E lembrem-se, se puderem, contribuam. É muito importante para nós. Obrigado. Um abraço. O mundo está em ebulição. Nós todos estamos percebendo isso. Se a gente falava em guerra, hoje a gente a presencia, a gente a vivencia. Está aí, na nossa cara, uma guerra de quinta geração.
Se você entendeu o que é nova ordem mundial, e se entendeu também o que é nova ordem mundial, você agora precisa entender mais um pouco sobre o nosso papel nesse desenrolar dessa guerra. E é esse conhecimento que eu pretendo passar para você. Você compra o novo curso com 50% de desconto e ainda ganha 3 bônus especiais. Bônus 1, Geopolítica Brasil. Bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã. Bônus 3, o livro Brasil, Zona de Retaguarda, autografado pelo próprio coronel Enio Fontinelli. Levante a cabeça, povo brasileiro, adquira conhecimento e se prepare para o nosso glorioso futuro com a certeza de que sairemos vitoriosos.